às distâncias e à vida de cada um de nós, mas se for possível, estaremos juntos nesse almoço. Em princípio, nós ainda vamos ver a data, mas em princípio será dia 20 de maio, mais ou menos. Ou se for antes, depois logo 20 de maio, 20 de maio. Está bem? Estamos a organizar com tempo e vocês também se planearem. Mas será. Hã? Não estão cá? Ah, ok. Ah, está bem, está bem. É uma mosca que anda aí. Mas pronto, pode ser que ela se converta. Muito bem. Vamos então continuar e hoje vai ser a última lição desta série sobre os fundamentos do Evangelho. É a sétima lição, portanto foram 7 lições e hoje nós vamos fechar com chave de ouro e para a semana vou começar uma série nova. Para a semana vou começar uma série sobre o pecado. O que é o pecado e o que é que podemos fazer para resistir, etc, etc. Então, ahm, vamos terminar hoje então com esta série, os fundamentos do Evangelho. Vocês podem procurar no YouTube por Igreja Lighthouse, vocês vão lá encontrar o canal. Estão lá as mensagens também em vídeo e no site vidasfelizes.com também tem as mensagens em áudio de toda esta série para vocês poderem voltar a ouvir. Mas esta série para mim ela é importante porque eu decidi começar com esta série Os Fundamentos do Evangelho porque é importante para nós que estamos a começar. A igreja é nova, faz agora 7 semanas que estamos juntos e é importante que nós comecemos bem com os fundamentos certos. E hoje eu quero reforçar, ao fechar esta série, reforçar aqui a certeza da nossa salvação. Só para vocês lembrarem-se, eu tenho-vos dito que a fé e a promessa da vida eterna são os fundamentos do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho está fundado nisso, na fé em Deus e na promessa da vida eterna. Jesus prometeu a todo aquele que crê nele que tem a vida eterna. E hoje eu quero reforçar esta certeza da vida eterna, esta certeza da salvação, porque uma vez filhos, somos filhos para sempre. E eu falo assim porque, amados, porque é importante vocês hum, saberem o modo como esta igreja crê no Evangelho. Eu sei que lá fora fala-se de muitas coisas. Muitas vezes as pessoas dizem assim, cada um tem a sua interpretação. Mas eu quero dizer uma coisa, amados. Só há um Evangelho. Só há um Deus. Só há um Jesus. Só há um fim do mundo. Só há uma maneira de ser salva. Não pode haver duas. Os irmãos estão-me a entender? E nesta questão da salvação, há pessoas que acreditam que podem perder a salvação se não se portarem bem. Mas nós temos vindo a ver que uma vez que somos salvos, nós somos salvos para sempre. Porque nós somos filhos. E filho é filho para sempre. O seu filho vai ser sempre filho a vida toda. Até você morrer, ele será sempre seu filho. E mesmo já depois de morto, fica registado que a pessoa, o seu filho que estiver vivo, tiveram como pais fulano tal, a mãe fulana tal. Então não há como a pessoa perder. Porquê? Porque nós vimos que a vida eterna com Deus não depende do homem. A nossa vida eterna, a nossa salvação, não depende de nós. Por isso é que a salvação não é por obra. Porque não há ninguém bom, não há ninguém justo, não há ninguém que faça o bem. Então, o plano de Deus de salvar a humanidade foi Deus que decidiu salvar e Ele dá a vida eterna a todo aquele que crê nele, pela fé. Ele dá. Salvação é uma dádiva de Deus. Hum, não depende de nós, é dom de Deus. E a vida eterna é assegurada, garantida pelo próprio Deus. E é isso que nós vamos ver, mais uma vez, reforçando aquilo que nós temos vindo a falar. Veja aí, abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 1.
Hoje tenho aqui uma Bíblia nova. A minha outra já estava tão velhinha. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14 diz assim. Já todos abriram? Muito bem. Em quem também vós estáis, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, portanto, ouvimos o evangelho e também cremos nele, o que é que acontece a seguir? Vírgula. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. O Espírito Santo é a garantia de que você está salvo. É o selo. Quando nós escrevemos uma carta e enviamos uma carta a um amigo que está lá longe, você tem que ir aos correios e colocar um selo. O selo que você coloca é a garantia que a carta chega lá. O que está a acontecer aqui é o que ele está a querer dizer. E o Espírito Santo, ele é o penhor, é a garantia. Ele nos dá a garantia. Não só a vida eterna não depende de nós, depende apenas de Deus. Não só é dom de Deus, como ele também garante, nos dá a certeza que temos a vida eterna. Veja aí noutra passagem mais à frente, Efésios 2, no capítulo a seguir. Versículo 8. Diz assim: porque pela graça sois salvos. Não é? Digam todos comigo, leiam comigo assim. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós. Não vem de mim. A salvação não vem de mim. Não. Vem de quem? Vem de Deus. E agora diga comigo, a seguir tem uma vírgula e depois diz assim, digam comigo, é dom de Deus. Depois ele ainda reforça, versículo 9, leio eu. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a salvação é dom que é de Deus. É uma dádiva de Deus. É Deus que dá. E não vem de nós. E nós não podemos comprar a salvação. Durante muitos anos, principalmente na Igreja Católica, na qual eu frequentei, fiz a comunhão solene, fiz aquilo tudo, nós somos ensinados que nós, para merecermos alguma coisa de Deus, temos que fazer por merecer. Então vem uma panóplia de sacrifícios que nós temos que fazer. Mas Deus está aqui a dizer o oposto. Para nós, digamos assim, comprar o céu, não se pode comprar o céu. Não é? Nós só podemos entrar nesse céu pela fé em Deus, por mais nada. Ou eu creio ou não creio. Ou creio neste Evangelho ou não creio. Eu não posso comprar a minha viagem para o céu. E por mais boa pessoa que eu seja aqui na Terra, não é o ser boa pessoa que me leva a Deus. Se eu dei este exemplo na série, né? Se eu entrar no metro ou no comboio e vem o revisor e pede-me o bilhete e eu não tenho, ele vai dizer, o senhor vai ter que sair e vai ter que pagar uma multa. E você diz assim, não, mas eu sou boa pessoa. A sua bondade de ser boa pessoa não paga nem sequer uma viagem de metro, quanto mais ir para o céu. Não paga, porque em nós, a Bíblia diz, em nós ninguém é bom, todos nós falhamos, todos nós pecamos. Então Deus é que decidiu ajudar-nos. Veja aí 2 de Coríntios capítulo 1, mais atrás. 2 de Coríntios 1. Versículo 18. Diz assim, antes, como Deus é fiel ou não é? O que é que isto quer dizer? Aquilo que ele falou lá atrás, continua a falar hoje e amanhã vai continuar a falar o mesmo, ele não muda. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo,
que entre vós foi pregado, por nós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Eu pergunto, vida eterna é uma promessa de Deus ou não? Falem comigo, é ou não é? Então, se é uma promessa de Deus, tem o sim dele. Não é hoje tem sim e amanhã tem não. Não é assim. Depois continua, versículo 21. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. Agora digam todos comigo, o qual também, lá vem outra vez, nos selou e deu o penhor do Espírito, está com letra grande Espírito, está a falar do Espírito Santo, em nossos corações. Então, como é que nós podemos ver se alguém é salvo ou não? Quando a pessoa tem o Espírito Santo nela. Porque quando nós cremos neste Evangelho de Jesus Cristo, nós vimos na série que a todos quanto receberem Jesus, é-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, se a pessoa crê, se a pessoa crê em Jesus e crê no Evangelho, diz que ele é um filho de Deus. E se nós somos filhos, logo nós somos herdeiros da promessa. Qual é a herança que Deus nos deu? A vida eterna. Até Ele deu a vida eterna. E ao dar-nos a vida eterna, já de propósito, para que nós não ficássemos com medo, será que eu vou perdê-la? Ele nos deu o garante. Quem é o garante? O Espírito Santo. Ele selou-nos com o Espírito Santo em nós. Por isso é que na semana passada, na última lição, nós vimos o seguinte, que o fruto do Espírito não somos nós que damos. É o Espírito Santo em nós que dá o fruto. Por isso é que nós conseguimos amar, ter gozo, é por isso que nós conseguimos ter paz, é por isso que nós conseguimos ser longânimos, benignos, é por isso que nós conseguimos ser bondosos, sermos pessoas de fé, sermos mansos, sermos uma pessoa temperada. Porquê é que nós conseguimos fazer isso? Não é na nossa força, é na força do Espírito Santo. Gálatas 5:22 diz, o fruto do Espírito, não é? Espírito com letra grande, é amor, paz, gozo, longanimidade, etc. Alô, estão lembrados ou não? E é Ele, Espírito Santo, que faz isso. Agora deixa-me só aqui fazer uma coisa, uma curiosidade. Há que alguém tem árvores de fruto lá em casa ou não? Alguém tem? Você tem, irmão? Que tipo de fruto você tem lá? Peras, laranjas, pronto. Eu pergunto, a pereira dá peras, grande revelação. Também dá, não é? Pronto. Mas é interessante isso, é interessante isso. Agora veja, eu pergunto, quem é que vai comer as peras? É a pereira que come a pera? Alguém vai ter que comer o fruto que a pereira dá, mas não é a pereira. Nós somos, vamos dizer assim, Jesus disse assim, eu sou a videira, vocês são as varas. Aqueles que estão em mim dão fruto. Mas dão fruto para quê? Para nós? Não, dão fruto para os outros comerem. As pessoas que estão lá fora no mundo têm que ver esse fruto em nós. E têm que satisfazer, eles têm que comer esse fruto. O fruto do amor. Eu sou uma pessoa muito amorosa e tal. Não, quando você decide perdoar alguém, quem é que é beneficiado pelo teu perdão? Não, é você, mas o outro também que é perdoado. Quando eu vejo, não é? Vamos imaginar, eu e a minha esposa, num certo momento ficamos zangados. E um dia ela chega ao pé de mim e diz assim, olha, eu perdoo-te. Para mim é um grande alívio. Ai, olha, eu também te perdoo. E ambos comemos do mesmo fruto. Porquê? Porque exercemos o quê? O amor. Quando, por exemplo, você está no trabalho, numa empresa, e você é uma pessoa justa, reta diante dos outros, alguém vai comer o fruto da tua justiça e da tua retidão. Por isso é que nós temos de ser justos.
temos de ser retos para com as pessoas. Por isso é que Jesus diz, por isso agora vamos entender melhor Mateus 5, quando Jesus diz assim, para nós, hum, as pessoas têm que ver as boas obras em nós. Então, o nome de Deus é glorificado porque nós fazemos boas obras. Nós não somos salvos por fazer boas obras. A salvação é pela fé. Nós somos justificados diante de Deus pela nossa fé no Evangelho e em Cristo. Ok? Mas nós precisamos de demonstrar a nossa fé através de obras para que sejamos justificados diante dos homens. Por isso é que os homens, depois, quando vão comer o fruto que nós damos, não somos nós que damos, é o Espírito que dá esse fruto. Porque se nós não estivermos ligados na árvore que é a videira, você não tem capacidade de dar fruto. Você e eu não somos a árvore. Então o que é que nós precisamos? Estar ligado na videira. Quem é a videira? Jesus. Não é ou não é? Então vamos lá outra vez. João 15. João 15. É por isso que Deus quer que você dê fruto. Para que os outros comam esse fruto e vejam em nós a glória de Deus na nossa vida. Aleluia! Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não foi o que Jesus disse? Então é muito importante isso. Então, João 15, versículo 1, diz assim, Jesus estava a falar e ele dizia, digam todos comigo, eu sou a videira verdadeira. Então significa, se ele é a videira verdadeira, significa que há videiras falsas. Então não é? O que é uma videira falsa? Olhe para mim. O que é uma videira falsa? É um falso evangelho. Quando nós ouvimos um evangelho falso, nós estamos a comer de uma seiva que é errada. O fruto não vai ser bom. Vai ser azedo. Jesus é a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador, que é Deus o Pai. E depois diz assim, versículo 2, toda a vara em mim que não dá fruta, tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. E agora vira-se para nós, para aqueles que creem, não é? Diz assim, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Veja, em nós não há capacidade para andar na santidade. Nós não temos capacidade para ser santo. Nós não somos assim tão santinhos. Você não é uma pessoa que é assim, eu não falho, nunca falho. Falha, falha e amanhã tenho a certeza que você vai pôr o pé na argola. Nós falhamos. Nós somos fracos. Mas em Jesus somos fortes. Lembram-se da mensagem que eu vos mandei esta semana? Não é? Nós somos fortes. Diga ao fraco, eu sou forte. Mas porquê que eu sou forte? Porque Cristo está em mim e está em ti. E é dele que vem a nossa força. E é importante nós estarmos ligados a Deus, a Jesus. Versículo 5 diz assim, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Isto é, quem não crê em Jesus, quem é que não está em Jesus? É aquele que não crê. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, olha só, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. E agora diz, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Aleluia! Nós vamos dar fruto por causa de estarmos ligados a Jesus. Crermos naquele evangelho que ele fala. Por isso é que esta primeira lição é importante. Se nós acreditarmos do modo errado acerca de salvação, nós já estamos a receber uma seiva que não é certa. Eu tenho vindo a falar com alguns de vocês semana após semana e eu acredito, do fundo do meu coração, vocês estão a ser muito honestos comigo e alguns de vocês têm-me dito assim, pastor, olha, há tanto tempo que eu não ouvi estas lições. Isto está-me a fazer tão bem. E a pessoa quando fala assim,
está a fazer bem porquê? Porque é o fidalgo que fala? Não, é o Evangelho. Às vezes as pessoas andam de igreja em igreja a saltar à procura de uma igreja que lhe faça um milagrezinho na vida dele. Tu não precisas de milagrezinho. Para tu teres uma vida a dar fruto, só precisas de estar ligado a Jesus, mais nada. Não precisamos de mais nada. Não precisamos andar atrás de homens, atrás de, olha, aquele fulano tal tem lá uma unção, olha, agora vem aí o profeta tal, agora vem aí o grande homem de Deus, aleluia. Oh irmão, o que você precisa é de Jesus. O que você e eu precisamos, não é, é de estar ligados a Jesus. Quem é Jesus? Temos que o conhecer, por isso é que nós temos que ler a Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia para não sermos enganados com falsos evangelhos. Eu próprio estou a pregar estas coisas, mas eu quero e peço-vos no nome de Jesus que vocês analisem estas lições. Lá porque é o fidalgo que está a falar, não podem estar assim, se ele fala, então é porque é. Não! E nesta semana gravei um videozinho que pus lá no YouTube que disse assim: tu acreditas mais no teu pastor ou naquilo que a Bíblia diz? Isto é muito importante. É importante porquê? Porque às vezes nós vemos certos irmãos que são uma bênção, mas têm atitudes que não estão bem, são erradas. Eu já ouvi pessoas a dizer assim: eu acredito mais naquilo que o meu pastor diz do que aquilo que a Bíblia diz. Alguma coisa está errada. A Bíblia é o árbitro. A Bíblia é o árbitro. Isto já com Bíblia já dá a confusão que dá. Imagine se não houvesse Bíblia. Cada um pregava o que lhe apeteceu. Mas nós temos que estar ligados, sabe aonde? À videira. Mas não é qualquer videira, é a videira verdadeira. Quem é a videira verdadeira? Jesus. Jesus é a videira verdadeira. Aleluia. Isto é muito importante nós entendermos. Agora veja o seguinte. Toda a pessoa que é filho de Deus, estamos a falar daqueles que já são cristãos, que se converteram, que creem em Jesus Cristo, que creem no Evangelho de Jesus Cristo, toda essa pessoa, a Bíblia diz que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, obrigatoriamente o Espírito Santo está na vida daquela pessoa. Agora veja, se o Espírito Santo está em nós, não é? Você hoje vai ver pela palavra de Deus que quem tem o Espírito Santo é impossível voltar atrás ou perder a salvação. Porquê é que é impossível? Bem, já vimos que ele é o garante, ele é o penhor, mas ainda vamos ver mais. Veja aí agora em 1 Coríntios 12. Versículo 1. Então veja aí, o que é que eu disse? 1 Coríntios 12, versículo 1 diz assim: digam comigo acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Agora leio eu. Diz assim: vós bem sabeis que erais gentios levados aos ídolos mudos, conforme erais guiados. Eu era assim, não sei qual era o seu caso, mas antigamente eu e minha mãe, não é, e meu pai, éramos devotos à Virgem Maria. Então nós fazíamos os nossos pedidos aos santos e aprendemos pela Bíblia que isso está errado, isso é idolatria. E ele está a dizer, o apóstolo Paulo está a dizer assim: vocês antigamente eram levados aos ídolos mudos, conforme eras guiados. E o versículo 13 diz assim: portanto, preste bem atenção a este versículo. Portanto, vos quero fazer compreender. Olha que eu vos quero fazer mesmo compreender. Que ninguém é ninguém, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, quem tem o Espírito Santo lá dentro, não consegue, nunca vai conseguir negar Jesus Cristo. Porquê? Porque é impossível, disse o Paulo, que alguém que tem o Espírito Santo lá dentro,
que vá falar mal de Jesus, que vá criticar Jesus, que não aceite o Evangelho, porque o Espírito Santo lá dentro faz muitas coisas. Sabe o que é que ele faz? Não só ele dá o fruto que nós vimos há pouco, o fruto que é o dele, do Espírito, como também o Espírito Santo nos vai fazer lembrar as palavras de Jesus Cristo. Então, ele é o selo, ele é o garante. E quando alguém tem o Espírito Santo lá dentro, essa pessoa, ela é impossível, ela jamais, ela negar, ela não vai conseguir negar Jesus, porque o Espírito Santo está dentro daquela pessoa. Aleluia! Agora você pergunta, então, mas quem é que tem o Espírito Santo? Isto aí agora, eu não tenho nenhuma máquina para andar a ver isso. Mas o que eu sei é que quem tem o Espírito Santo, não é? Não vai negar Jesus. É muito importante nós sabermos isto. Agora alguém pode dizer assim, pastor, se calhar quem tem o Espírito Santo é aquelas pessoas assim que andam com os cabelos no ar. Assim, aleluia! Eu sinto aqui o Espírito. Ou alguém dizer, orar em línguas que é o Espírito Santo. E é isto, é o que... Irmão, nós temos de ter cuidado, porque estar cheio do Espírito Santo, ter o Espírito Santo, há pessoas que são cheias do Espírito Santo, há pessoas que têm o Espírito Santo e que não falam línguas estranhas, mas no entanto estão cheios do Espírito Santo. Nós temos um caso de um homem, está lá em Mateus, não sei se a Célia me pode ajudar, mas há um homem que nunca falou língua estranha e ele viu, já velhinho, viu Jesus, o seu Salvador, e diz a Bíblia que ele estava cheio do Espírito Santo. E ele viu o Salvador e ele diz assim, agora posso morrer porque eu vi o meu Salvador. E Jesus ainda não tinha consumado a cruz. Mas a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Você sabe que o Espírito Santo esteve no Velho Testamento e várias pessoas eram cheias do Espírito Santo também. Então nós temos de ter alguma sensibilidade, temos que ser que nem os irmãos de Bereia, nós temos que estudar as Escrituras e temos que estudar com atenção e não aceitar qualquer conversa que anda por aí. Mas uma coisa eu sei, quem tem o Espírito Santo está garantido, tem o selo, tem a força para dar fruto, e é impossível negar a Jesus Cristo. É impossível ele negar Jesus Cristo. Aleluia! Uma pessoa salva, ela vai estar salva para sempre, porque ele vai amar sempre o seu Senhor a vida toda. Mas sabe, pode vir tribulações, podem vi-las todas. Já em Romanos o Paulo dizia assim, nem a morte, nem a perseguição, nem seja o que for, nada me separará do amor de Deus. Aleluia! Não há nada que nos possa separar do amor de Cristo. Porquê? Porque Cristo está em nós através do seu Espírito. E é impossível nós negar. Aleluia! Veja aí Romanos 8. Eu quero deixar isto tão forte no vosso coração. Romanos 8. Romanos 8, versículo 14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, veja, não sou eu que escrevi isto, não sou eu que digo isto, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o quê? São o quê? São filhos de Deus. Mas será que podem não ser? Não, está aqui a dizer são. Veja agora João 14. João, Evangelho de João, capítulo 14. Versículo 12. E diz assim a palavra de Deus, Jesus estava a falar, na verdade vos digo, olha que é verdade. Aquilo que tu vais ouvir agora é mesmo verdade. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, quem é que está aqui que crê em Jesus? Então, diz assim, também fará as obras que eu faço.
e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Uau! E mais, versículo 16 diz assim: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco de vez em quando, até vocês se perseverarem. Não para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis. Porquê? Porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E agora veja aí o versículo 23, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, não é? Quando se diz assim, amar a Jesus ou crer nele, é igual. Você, quando crê nele, é porque você o ama, você gosta dele, você ama as palavras dele, você gosta do evangelho dele. Guardará a minha palavra e meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele o quê? Morada. Meu irmão, eu já não sei mais o que é dizer. Para mostrar a todos vocês e aqueles que irão ver este que, uma vez filhos, somos filhos para sempre. Aleluia. Mas, pastor, existem versículos que mostram que nos diz que se calhar não é bem assim. Ok, então vamos já enfrentar esses versículos. Vou pegar em dois versículos, são os mais fortes, digamos assim, os mais usados, e vamos começar então por Hebreus, capítulo 6. Hebreus 6, e deixe só começar por dizer o seguinte: o Novo Testamento é constituído por quatro evangelhos, apesar de que estamos a falar de um só, do mesmo. Só que são quatro evangelhos porque foram escritos por quatro autores que viram as mesmas coisas numa perspectiva diferente, mas que quer dizer a mesma coisa, usando outras palavras que têm o mesmo significado. E isso é bom. Imagina que só para você entender melhor, imagine que quatro ou cinco pessoas daqui vamos hoje a Lisboa ver o jogo de futebol. Suponhamos que jogava o Benfica, não sei, acho que jogou ontem, mas pronto, jogava hoje o Benfica lá, não sei com quem. Nós íamos ver o jogo e as quatro pessoas que iam comigo viram o jogo e depois se alguém perguntasse assim, então descreva lá aquela hora e meia, o que é que você viu? E é interessante, cada um viu uma coisa diferente, mas viram todos o mesmo jogo. Então, os quatro evangelhos foram escritos, não é, por Mateus, Lucas, Marcos e João, que foram discípulos de Jesus Cristo, não é? E eles viram, andaram com Jesus e ouviram e passaram pelas mesmas situações, e então eles relatam isso. Claro, conforme a Bíblia diz, toda a Escritura foi inspirada pelo Espírito Santo, pela inspiração do Espírito, ok? Muito bem. Depois temos o livro de Atos, que são as ações dos primeiros cristãos, e depois temos uma série de cartas, e todas as cartas tinham um objetivo e eram direcionadas a alguém. E eu quero que você entenda que a carta de Hebreus é a carta mais difícil de nós entendermos. A Bíblia diz que existem passagens da Bíblia de difícil interpretação. E Hebreus é difícil porquê? Porque esta carta foi dirigida aos judeus cristãos que viviam naquela altura, quando o autor desta carta, uns dizem que provavelmente poderia ter sido o apóstolo Paulo, não sabemos, mas o autor desta carta dirigiu a carta a quem? Aos judeus. E agora vamos ler com calma. Capítulo 6, versículo 4 diz assim: Porque é impossível, presta atenção, é impossível que os que já uma vez foram eliminados
e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, digam comigo, recaíram. A palavra recair significa cair duas vezes, não é? Sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Olha para mim, quem lê isto assim, de repente, sem saber o contexto, sem saber a história, sem saber a quem é que a carta foi dirigida, etc, etc. A pessoa diz assim, está a ver? Está a ver, pastor? Olha, se as pessoas caírem ou recaírem, diz a Bíblia que é impossível eles serem salvos. Bem, os que acreditam que se pode perder a salvação, este versículo não os ajuda. Sabe porquê que não os ajuda? Eu vou lhe dizer porquê. Porque as pessoas que pregam que se pode perder a salvação, também pregam o seguinte: se tu pecares, tu perdes a salvação. Mas se te arrependeres, ganhas de volta. Mas se voltares a pecar, voltas a perder. Mas se te voltares a arrepender, voltas outra vez a estar no caminho. Bem, aquilo parece um ioiô. Ora a gente perde, ora a gente ganha. Se te portares bem, ganhaste outra vez. Se te portares mal, já foste à vida. Mas esta passagem diz que é impossível, se realmente perderes a salvação, não há mais hipótese de volta. É o que isto está a dizer. É impossível, não é? Aqueles que recaíram, é impossível voltarem, porque para isso era necessário que Jesus morresse outra vez. Mas o que é que ele está aqui a falar? Amado, veja aí, capítulo 1 de Hebreus, versículo 1. Vamos ver que este versículo é a chave. Hebreus 1, versículo 1 diz assim: havendo Deus, digam comigo, antigamente, falado muitas vezes. Quantas vezes Deus falou? Muitas vezes. E de muitas maneiras. Aos pais. Aos pais de quem? Está a falar para quem esta carta? Para os judeus. Pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Olha para mim. O povo judeu é o único povo à face da terra que não só antigamente, no tempo dos pais deles, vá lá, vamos transformar esta na linguagem para você entender melhor. No tempo do Velho Testamento, Deus falou muitas vezes a eles através dos profetas e falou muitas vezes sobre Jesus e o Messias e a promessa da vida eterna, etc, etc. Foi o único povo à face da terra, como nação, em quem Deus veio e prometeu muita coisa a eles, fez aliança e tudo com eles. E agora, nesta fase nova do Novo Testamento, com a vinda de Jesus Cristo, ele fala outra vez, novamente, através do Filho, que é o que o autor está a dizer. E ele está a dizer em Hebreus 6, quando chega a Hebreus 6, porque ele está a falar de Jesus como o sacerdote, aquele que vem para expiar os nossos pecados. Ele está a dizer assim: se vocês, naquela altura, havia comunidades judaicas muito fortes que eram contra o cristianismo. Até hoje os judeus, a maior parte dos judeus, são contra o cristianismo. Eles não acreditam que Jesus veio. E o que é que acontece? Eles estavam a pressionar os cristãos judaicos para voltarem à lei de Moisés. Se vocês lerem a carta toda, vão encontrar isso. E o autor está a dizer assim: olha, vocês já ouviram os pais, já ouviram os profetas, agora estão a ouvir o filho. E se vocês recaírem, porquê? Porque eles já tinham negado, digamos assim, os profetas e os pais, não tinham dado ouvido a eles. Se vocês recaírem agora e voltarem atrás e quiserem voltar a fazer a lei de Deus e negarem a Jesus, se vocês neguem a Cristo, lá está a apostasia. Se vocês negam a Cristo, então não há mais salvação.
É o que ele está a dizer. Ele não está a falar dos gentios. Ele não está a falar de nós que só agora é que sabemos o que é que Jesus veio fazer. Mas os judeus têm uma dupla responsabilidade. Mas também quero dizer o seguinte: hoje há muitas pessoas dentro das igrejas que provam a boa palavra de Deus, participam das coisas de Deus, mas que também não estão salvas. Porquê? Porquê? Porque há muita gente que anda aí a provar aqui, a provar acolá, mas verdadeiramente não estão salvos. Por isso é que Jesus disse: no meio do caminho, no meio do caminho, há muita gente que prova. Por exemplo, quando deram a Jesus vinagre para ele beber, ele provou o vinagre, mas não o bebeu. Estava escrito, ele não o bebeu. Você pode provar boas palavras, boas mensagens, mas chegar a casa e dizer: é, o pastor fala, até gostei dele falar, mas isto não é bem assim. Aquilo parece um bocado ficção científica. Se você não crê, não há nada a fazer. Não há nada a fazer. Os irmãos estão-me a entender? Então, o nosso trabalho não é andar a saber assim. Deixa-me lá ver qual é o irmão que tem o Espírito Santo que está salvo e quem não. Não, esse não é o teu trabalho nem o meu. O nosso trabalho, o teu trabalho é crer no Evangelho e em Jesus Cristo. E se tu realmente crês, então tu tens aqui uma boa palavra para te dizer a ti. E eu falo como homem de Deus. Se tu realmente crês em Jesus Cristo e no Evangelho de Jesus Cristo, estás salvo. E um dia, quando Jesus vier, tu irás com Ele e iremos viver com Deus para todo sempre. Glória a Deus. Amém. E agora, para terminar, Mateus 24. Este Mateus 24 é aquela célebre frase, não é? Os que perseverarem até o fim. Mateus 24. Vocês façam assim. Abram em Mateus 24, 13 e depois põem um dedinho e abram também, ao mesmo tempo, em Lucas 21, 19. Mateus 24, 13 e Lucas 21, 19. Se você começar a ler o Mateus 24, desde o versículo 1 e propriamente o versículo 3, os discípulos fizeram uma pergunta a Jesus, perguntaram acerca do fim do mundo. E então Jesus começa a falar, e ele está a falar para a geração, a última geração dos cristãos que vão viver a grande tribulação, isso depois havemos de ensinar noutra altura, e que vão assistir ao arrebatamento, em que Jesus vai vir buscar essa geração de cristãos. Então Jesus está a falar para os últimos tempos. Está a falar porque os discípulos perguntaram: diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda. Então ele começa a explicar uma série de coisas. Ele fala aqui, por exemplo, se nós lermos aqui no versículo 10, diz assim: nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se uns aos outros, depois surgirão falsos profetas. Versículo 12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Versículo 13, digam todos comigo: mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E agora vamos ler aqui, eu vou pedir à Célia para ler Lucas 21, versículo 19, que é o mesmo versículo do Mateus 24, 13, porque ele está a contar as mesmas coisas. Na vossa paciência, possuí as vossas almas. Possuí, o possuí aí está com I com um acentozinho, não é? Não é um I normal. Então, na vossa paciência, possuí as vossas almas. Irmãos,
na Bíblia, a palavra perseverar e paciência é a mesma coisa. Veja que o autor de Lucas, o Lucas que escreveu o Evangelho, ele diz assim, enquanto Mateus diz assim, aquele que perseverar ao teu fim será salvo, Lucas diz assim, na vossa paciência possuí as vossas almas. Então eu vou-vos ler, eu escrevi aqui para nós entendermos o que é que ele está a querer dizer aqui. Ele está a dizer assim, a vossa paciência e perseverança controlará ou protegerá as vossas almas nesse tempo. Porquê? Porque vai ser um tempo muito difícil. É um tempo tão difícil, tão duro, que nunca o mundo provou, mas o que vai fazer a diferença de nós aguentarmos esse tempo está a ser salvo do quê? De nós aguentarmos o tempo. Não está a falar da vida eterna. E como é que nós aguentamos o tempo? Como é que a nossa alma aguenta esse tempo? Sendo perseverantes e tendo paciência. Porque isso protegerá, controlará as nossas almas nesse tempo. Os irmãos estão-me a entender? Porque se você for outra vez a Mateus 24 e se continuar a ler, porque o texto não termina aqui, no versículo 24 diz assim, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios, agora diz assim, que, digam comigo, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mas não vai ser possível enganar. Porquê? Porque nós temos o Espírito Santo em nós. Não vai ser possível enganar. Glória a Deus. Porque nós vamos saber, vocês lembram-se de João 10, Jesus diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, reconhecem a minha voz, mas também reconhecem a voz do estranho. Então, se vier alguma doutrina falsa, alguma doutrina estranha, para tentar enganar você, você não vai ser enganado. Glória a Deus. Porque o Espírito Santo está dentro de si e vai dizer assim, aquilo não me cheira. Aquilo cheira-me a falso. Porque o Espírito Santo vai me ajudar. E agora, o que é esta salvação aqui que diz de perseverar, o que é que Jesus está a dizer? É o seguinte, a tua paciência, a tua perseverança neste tempo é esse fruto. Está a ver o fruto que nós precisamos da perseverança, o fruto da paciência. Esse fruto vai guardar nesse tempo, vai guardar a tua alma. Porque a nossa alma, ao ver isto tudo, vai ficar perturbada. Mas ela vai ser guardada pelo fruto da paciência e da perseverança. Glória a Deus. E agora sim, para terminar, quero só dizer o seguinte, rapidinho, que é o seguinte. Nem sempre a palavra arrependimento e salvação ou salvar tem a ver com a vida eterna. Por exemplo, a Bíblia fala que Deus várias vezes já se arrependeu. Eu pergunto, será que ele se arrependeu dos pecados dele para ter vida eterna? Não. Veja aí Tiago 2. Enquanto isso, o grupo de louvor pode subir e a Carla pode se preparar. Tiago 2. Eu acho interessante aqui esta parte de Tiago, porque nós pensamos que está a falar da salvação para a vida eterna e não está. Tiago 2. Onde é que está o meu Tiago? Quer ver que ele foi de férias? Ou então já foi almoçar mais cedo. Tiago 2. Esta é a minha Bíblia. Está novinha, está tudo pegado as folhas todas. Bem, Tiago capítulo 2, versículo 14. Diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Ok? Porventura a fé pode salvá-lo? Quem lê isto assim pensa assim, pá, se calhar a salvação também é pelas obras. Ai, quer ver que eu perco a minha salvação? Para já ter medo de perder a salvação não é bom, porque o medo, quem tem medo não é perfeito no amor. Mas pronto.
Mas o que é que ele está aqui a falar? Está a falar de salvar o seu próximo com as tuas obras, porque a seguir diz assim: e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e se algum de vós lhe disser: olha, vai em paz, olha, vai-te aquecer em algum sítio, olha, se quiseres comer, come na tua casa. E se não deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá dali? O que é que ele está a dizer? Tu dizes que tens fé, vês uma pessoa necessitada e não vais a tua fé é morta. As tuas obras não estão a salvar ninguém, não estão a ajudar ninguém. Esta salvação aqui é de ajudar pessoas. Não tem nada a ver com a salvação da vida eterna. Você está a ver porque é que às vezes um versículo fora de contexto gera confusão? Porquê? Porque nós às vezes, eu falo por mim também, que já fui assim, nós às vezes não somos como aqueles irmãos de Bereia. Nós temos que analisar as escrituras. Por isso hoje eu dou muito valor. Eu fui sempre um mau aluno a português. Então, uma coisa. É... Hã? Tu andas a interferir. Som. Então, isto para dizer, isto para dizer o quê, irmãos? Que o português é importante. Saber os verbos. Por exemplo, aquela palavra possuir. Está a falar do quê? Deles, nós, possuirmos já essa segurança. Aquele fruto vai possuir, vai guardar a alma. A alma é nossa. A alma não se perde. Glória a Deus. Quem é que me está a entender? O analisarmos os textos, o português, as vírgulas, a pontuação, tudo isso é importante. Eu sou péssimo a português. Alguns de vocês já deram conta hoje que eu sou muito mau a português. Mas eu estou-me a esforçar para melhorar e nós temos que ser bons nisto, para nós sabermos interpretar as escrituras. Porque eu volto a lembrar e termino com isto dizendo o seguinte: se nós ouvirmos o Evangelho certo, nós estamos ligados na videira certa. E ao estar ligado na videira certa, tu recebes a seiva boa, que vai dar fruto. E tu podes pedir tudo o que quiseres, que será feito. Porque essa força da videira dá força para a tua vida. Posso ouvir, amém? E assim nós terminamos esta série. E a Deus toda a honra e glória. E vamos dar a Jesus uma salva de palmas. Amém? Glória a Deus. Se alguém tiver dúvidas,